Balneário Camboriú está entre os 32 municípios catarinenses com alto risco de transmissão de dengue. É importante, como eu falei, que as pessoas resolvam os problemas o mais rápido possível para eliminar aqueles criadouros, né? Aprovado o projeto que visa garantir a qualidade da água consumida por crianças e adolescentes nas escolas da rede municipal de ensino. Vão ficar doentes, vão ter que ir para o posto de saúde, vão ter que ir para o hospital e vai ter mais custo para o município ainda do que o prefeito montar uma equipe para manter as caixas d'água limpas e fazer a análise da água. A Câmara cedia a reunião sobre o transporte público em Balneário Camboriú e região. Talvez isso tudo, hoje aqui a gente tenha a resposta para isso e que seja prático, seja possível colocar em prática. Tem ainda o giro semanal e a previsão do tempo. Fique com a gente, o Jornal da Câmara está começando agora. Olá, boa noite. Nas sessões de terça e quarta-feira passada, os vereadores aprovaram 2 projetos de lei. E uma das propostas irá trazer economia para os cofres públicos. Acompanhe os detalhes na reportagem. Entre os 2 projetos aprovados na sessão de terça-feira passada está o do Poder Executivo. A proposta é de emenda à lei orgânica e determina que poderá ser instituído o Diário Oficial Eletrônico do município, o que significa, na prática, que todos os atos municipais deverão ser publicados em sítio da rede mundial de computadores e não mais como é feito atualmente, em publicações pagas em jornais. A proposta deverá trazer economia para os cofres públicos. O projeto, aprovado em segunda votação, segue para a sanção do prefeito. Já na sessão de quarta-feira passada, a vereadora Juliette Nitz, do PR, pediu o adiamento da votação do projeto de sua autoria, que dispõe sobre a proibição da utilização de fogões, fogareiros, botijões de gás, copos de vidro ou objetos cortantes na orla da Praia Central de Balneário Camboriú. O projeto deverá voltar na sessão ordinária desta terça-feira. A Comissão Especial de Revisão de Leis do Legislativo se reúne com entidades parceiras para definir como será realizado o trabalho de revisão das cerca de 4.000 leis de Balneário Camboriú. A proposta é examinar as legislações vigentes, atualizando-as ou revogando-as quando for necessário. Muitas leis nunca saíram do papel. Em Balneário Camboriú são mais de 4.000 legislações em vigor, segundo o levantamento da Comissão Especial de Revisão de Leis da Câmara de Vereadores. Muitas delas duplicadas ou até mesmo sem efeito. Para minimizar este problema, foi criada a Comissão Especial de Revisão de Leis. O que essa comissão ela vai fazer? Vai fazer uma análise de toda a legislação do município, né? A gente já planilhou todas as 4.000 legislações, aquelas leis que tratarem sobre o mesmo assunto, a ideia é fazer um compilado delas. E aquelas leis que a gente entenderem, né, que não tem serventia, a gente entraria com um pedido de revogação. Obviamente que esse pedido fica a critério de cada vereador que entender que aquilo não é útil para ele, né? Mas o objetivo mesmo dessa comissão é justamente fazer esse compilado. Hoje você vai fazer uma pesquisa sobre legislações de trânsito. Poxa, tem 3, 4 legislações de trânsito. Vai falar sobre um determinado tema, às vezes tu vai pegar leis que falam sobre a mesma coisa, tem 2 iguais, só muda o autor e a época que foi aprovado. Então a ideia é a gente reduzir o número de burocracias e tornar mais claro, né, esse arcabouço de leis aí que a gente tem. O primeiro ato oficial foi realizado na quinta-feira passada com a participação de universidades locais, OAB, entidades associativistas, sociedade civil, entre outros. Na ocasião, foi apresentada a metodologia de trabalho e análise das legislações. Se vocês identificarem uma lei ordinária que trate sobre esses assuntos, é uma lei também que carece de mudança ou revogação, né? O presidente da comissão, o vereador Lucas Gotardo, do PSB, esclareceu que os resultados funcionarão como indicações para os vereadores, que devem ser votados em plenário. Se eu optar por escolher pela revogação de uma legislação, eu vou ter que fazer um projeto de lei normal pedindo a revogação daquela legislação, ela vem para plenário e é votado normalmente como qualquer outra lei. Então não é porque eu quero revogar que ela vai ser revogada, ela vai ter que passar pela avaliação, né, pela votação dos vereadores aqui da casa. E aprovado o projeto de lei que quer garantir a qualidade da água consumida pelas crianças e adolescentes nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Balneário Camboriú. Agora, o poder público terá que providenciar a limpeza das caixas d'água pelo menos a cada 6 meses. A reportagem é de Rafaela Dalago. Deixar de limpar a caixa d'água com frequência
pode ocasionar o surgimento de algas, bactérias e protozoários, que geram problemas de saúde aos consumidores. Para evitar que isso aconteça com os alunos da Rede Pública de Ensino de Balneário Camboriú, o vereador Eliseu Pereira, do MDB, protocolou já em 2017 um projeto de lei que torna obrigatória a análise da água e a limpeza dos reservatórios das escolas e núcleos de educação infantil do município a cada 6 meses. Na semana passada, os parlamentares aprovaram a proposta com 15 votos favoráveis. Tem os professores, tem as crianças que vivem ali na sala de aula e precisam tomar aquela água. E aquela água, às vezes, não faz uma análise, não é limpa a caixa d'água. Que forma que essas crianças podem ser, como você falou, vão ficar doentes, vão ter que ir para o posto de saúde, vão ter que ir para o hospital e vai ter mais custo para o município ainda do que o prefeito montar uma equipe para manter as caixas d'água limpas e fazer a análise da água. A análise das amostras deverá ser feita pela Secretaria Municipal de Saúde e, quando for constatado que a água não obedece o padrão de potabilidade, deverão ser tomadas providências imediatas para que se atenda ao padrão estabelecido pelo Ministério da Saúde. E como teve uma emenda aprovada, a proposta ainda será votada em redação final e só depois segue para a sanção do prefeito. E você sabia que pode ajudar sendo um voluntário, participando do programa Cães Guia do Instituto Federal Catarinense de Camboriú? É que o Instituto precisa de famílias socializadoras. E para entender melhor como funciona esse projeto, que é referência no Brasil, você confere os detalhes na reportagem de Kátia Santos. O ditado popular diz que o cachorro é o melhor amigo do homem. Sendo assim, os cães-guia são os melhores amigos dos deficientes visuais. Mas para isso eles precisam ser muito bem treinados. O filhotinho ele sai aqui do centro por volta de 2 meses de idade, vai para a casa dessa família socializadora e a família ela se compromete então de estar incluindo o cão dentro da sua rotina. Então vai num restaurante, vai num shopping, numa farmácia, andar de ônibus, enfim, ela vai estar sempre levando o cão junto para apresentar esse novo mundo para o cão. Quanto maior a diversidade de ambientes que o cão conhecer nessa fase, mais vai facilitar o trabalho na segunda fase, que é a fase de treinamento, e mais vai facilitar no momento que ele for para o deficiente visual. A primeira fase de treinamento de um cão-guia precisa de apoio da comunidade, através de famílias socializadoras. É um trabalho voluntário, porém com um importante compromisso de apresentar o mundo ao animal. A gente oferece o filhote e junto com o filhote vai todo um enxoval, onde a gente oferece os materiais que vão ser utilizados, né, durante esse período. Nós oferecemos a ração, oferecemos banho, acompanhamento médico veterinário, todas as vacinas, tudo por conta do Instituto. Esses cães poderão fazer a diferença na vida de quem precisa. A partir do momento que o cão passou por todo esse processo de formação, conseguiu se graduar e no momento que ele é entregue para o deficiente visual, o deficiente visual ele pode confiar totalmente no cão no momento que ele vai estar sendo conduzido, né? Então ele pode confiar com relação à questão da travessia de uma rua, ele pode confiar com relação a estar desviando obstáculos, que quando ele está utilizando a bengala, normalmente eles acabam batendo, tipo orelhões, galhos de árvore, buracos no chão, que muitas vezes são difíceis de ser detectados. Então, toda essa questão de segurança, o cão-guia ele vai estar auxiliando. Mais informações na Escola de Formação de Treinadores de Cães-Guias do Instituto Federal Catarinense, através do telefone que aparece aqui no seu vídeo. Mais fiscalização no cumprimento das regras de acessibilidade, quando o assunto são as calçadas nas vias públicas de Balneário Camboriú. Esta é uma das principais reivindicações dos vereadores ao Poder Executivo. O vereador Roberto Souza Júnior, do MDB, com base em denúncias da população, informa ao Executivo de que as regras de acessibilidade para as calçadas no município não estão sendo cumpridas e, por isso, solicita que seja feita uma fiscalização. Já o parlamentar Patrick Machado, do PDT, sugere ao poder público a instalação de detectores de metais nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Balneário Camboriú. O vereador David Labarrica, do PSB, solicita ao Poder Executivo que seja feita a poda de árvore na Rua Agrolândia e na Rua Dom Henrique, no bairro Vila Real.
E o parlamentar Nilson Probst, do MDB, sugere à Prefeitura a construção de um banheiro público localizado nas proximidades da pista de skate da Barra Sul, ou que seja realizada a instalação de um banheiro químico no local. E você vai ver depois do intervalo. Câmara cedia reunião sobre o transporte público em Balneário Camboriú e região. Tem ainda a previsão do tempo e a agenda cultural. A gente volta já já. A EMASA continua investindo. Faça a sua parte. Na hora do banho, desligue o chuveiro ao se ensaboar e reduza o tempo embaixo da ducha. Economize água. EMASA e Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú. Sofia chegou ao hospital com febre alta, vômitos e sangrando pela boca e nariz. A causa? Água parada em um vaso de plantas. Dengue mata. Reserve um dia na semana para combater os focos de dengue na sua casa. Com apenas 10 minutos por semana, você pode salvar muitas vidas. Prefeitura Municipal, humanizando o Balneário Camboriú. Essa é a sede da Organização das Nações Unidas em Nova York, um dos órgãos mais respeitados do planeta e que mede o desenvolvimento de países do mundo inteiro. Agora, a ONU avaliou os estados brasileiros e apontou Santa Catarina como um dos melhores estados do país para se viver e trabalhar. O estado que mais reduziu a pobreza, o que tem a menor mortalidade infantil, a maior longevidade e a maior taxa de alfabetização do país. Isso acontece porque somos o estado que mais cresce no Brasil, o que mais gera novos empregos e que está fazendo o maior investimento em obras de infraestrutura de sua história. Assim é Santa Catarina, um exemplo de desenvolvimento e qualidade de vida. Um estado onde o Brasil dá certo. Governo de Santa Catarina, cuidando das pessoas, cuidando do futuro. Agora o assunto é mobilidade urbana. Câmara cedia reunião sobre o transporte público em Balneário Camboriú e região. O evento foi promovido pelo gabinete do vereador Aldemar Pereira, o Bola, do PSDB. Em praticamente todas as cidades brasileiras, eles funcionam e atendem a uma boa parcela da população. Mas será como está a qualidade do transporte público em Balneário Camboriú? E será que o serviço atende às solicitações dos usuários? Para esta e outras perguntas, é que foi realizada uma reunião pública no plenário da Câmara. O debate abordou o transporte público em Balneário Camboriú e região. A iniciativa foi do gabinete do vereador Aldemar Pereira, o Bola, do PSDB, e os estudantes fizeram algumas reivindicações. Eu acho que hoje a gente tem 3 demandas principais. A primeira é a passagem do ônibus do bairro do Nova Esperança na frente da faculdade para oferecer mais opções de horários para a gente, né? Com um trajeto planejado pensando nos estudantes, porque hoje o nosso trajeto ele ainda não atende o horário que a gente precisaria. A gente está chegando sempre atrasado na faculdade, perdendo aí em torno de 15 minutos de aula todos os dias. A nossa segunda demanda é em relação ao local de fazer a recarga do cartão, né, que é em Camboriú, lá na rua Biguaçu. Então é uma demanda nossa também de repensar o valor do mínimo de cartão, como já é feito em outras cidades. Qualquer outra cidade que use a bilhetagem eletrônica, o valor é livre. Aqui em Balneário, não. Segundo a empresa que presta o serviço urbano em Balneário Camboriú, dos 150 mil passageiros que utilizam o transporte por mês na cidade, cerca de 30% não são pagantes. E este é só um dos problemas enfrentados hoje pelos empresários. Nós temos hoje um déficit já apresentado ao município de 30 milhões de reais de diferença entre tarifa pública e tarifa de remuneração. E a lei da mobilidade já resolveu isso. Ela definiu que sempre que a tarifa pública for menor do que a tarifa de remuneração, implica em déficit. E déficit para a lei é subsídio. Participaram do debate vereadores, entidades e empresas que prestam o serviço em Balneário e Camboriú, além de usuários do transporte público como moradores e estudantes. O que for acordado, combinado, sim, tem que colocar em prática. Então,
é um acordo entre o usuário e o fornecedor. Quer dizer, tem as empresas e tem os usuários aqui. O que eles entrarem em acordo, que as empresas disserem, ó, isso nós temos condições de resolver, nós vamos voltar isso, nós vamos voltar aquilo, nós vamos fazer outra coisa, ou a prefeitura diz, nós vamos tomar essas medidas no trânsito, de repente sai daqui hoje uma via única para transporte coletivo, para ônibus, a gente não sabe, né? Talvez a empresa Expressul aceite definitivamente colocar algumas vans, como era o plano de governo do prefeito municipal Fabrício de Oliveira, né, que dizia que teria vans a cada 15 minutos, a cada 250 metros, e que seria muito rápido o transporte de 15 a 20 minutos de um ponto ao outro dentro do balneário. Então talvez isso tudo, hoje aqui a gente tenha a resposta para isso e que seja prático, seja possível colocar em prática. A empresa ela está aberta a ouvir, como sempre esteve, a todas as necessidades e os desafios. Ao final do debate, o vereador Bola propôs a criação de uma comissão parlamentar especial para analisar a prestação de serviço da concessionária do transporte coletivo em Balneário Camboriú. E será como ficam as temperaturas para os próximos dias? Os detalhes na previsão do tempo. O calor e a alta umidade do ar vão estimular a formação de nuvens carregadas sobre a região sul ao longo desta terça-feira. Por isso, praticamente todas as áreas da região vão ter um dia com sol e calor, mas pancadas de chuva com raios ocorrem de forma isoladas a partir da tarde. O ar seco e quente vai ganhar força e predominar sobre áreas do extremo norte do estado do Paraná. Nesses locais, o sol aparece forte desde cedo e não há expectativa de chuva. A mínima prevista em Porto Alegre é de 22, 21 graus em Florianópolis, a máxima chega aos 29 graus em Curitiba e Florianópolis, a máxima de 31 graus em Porto Alegre. Alerta! Balneário Camboriú está entre os 32 municípios catarinenses com alto risco de transmissão de dengue. Para mudar essa situação, a cidade conta com o trabalho diário das equipes da Vigilância Ambiental. Acompanhe a reportagem. 149%. Esse é o número do aumento dos casos de dengue no Brasil esse ano em relação a 2018. E a região sul foi a que registrou a maior taxa de aumento nos casos, 597%, passando de 258 para 1.800 casos prováveis. E segundo dados divulgados pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica, dos 295 municípios catarinenses, 32 apresentam alto risco de contaminação pelo mosquito. E entre eles está Balneário Camboriú, que mesmo com o trabalho da Vigilância Ambiental, já registrou 595 focos nos 3 primeiros meses do ano. Além do trabalho que vem sendo realizado pelo poder público, o diretor da Vigilância Ambiental reforça o quanto é importante que a população também se mobilize na luta contra o mosquito. Eles fazem as vistorias em todos os locais de Balneário Camboriú, né, seja residências, prédios ou comércios, né? Essa visita é realizada de que maneira? Primeiramente, é feita a orientação aos moradores, né? E caso encontre alguma coisa nas vistorias, aí sim é dado um prazo para o morador resolver o problema ou pode ser intimado ou infracionado pela vigilância sanitária. Então é importante, como eu falei, que as pessoas resolvam os problemas o mais rápido possível para eliminar aqueles criadouros, né? A doença se tornou um grave problema de saúde pública e a erradicação dos casos se torna um desafio cada vez maior. A dengue já é o tipo de problema que atinge toda a população e aqui em Balneário Camboriú se faz presente em todos os bairros. O maior bairro que está infestado seria o centro. Aí, posteriormente, nós temos o bairro das Nações, bairro do município, Nova Esperança, né? E a gente fez, a semana passada, a gente fez a Lira, que é o levantamento rápido do Aedes aegypti. Então, a gente fez um município em 3 ou 4 dias, várias vistorias, e ali identifica os principais criadouros. E esses principais criadouros que a gente identificou foram pequenos depósitos móveis que a gente chama, que seriam pratinhos de planta, lona, balde, que estariam dispersos no pátio das residências, né? Então, essa identificação que foi feita ali, a gente vai ter que fazer, fizemos alguns mutirões agora no sábado, lá no bairro de São Judas, e posteriormente vamos estar fazendo em outros bairros. Para que o trabalho da vigilância ambiental dê resultados, é preciso que a comunidade colabore, começando com a permissão para entrada e vistoria dos agentes. Para oferecer mais segurança ao munícipe, todos os servidores trabalham com coletes, bolsas e crachás de identificação. E se o morador ainda estiver com receio de permitir a entrada, pode ligar no telefone 3261
6264. Além disso, fiscalizar e denunciar também ajuda. 0800, né, da Ouvidoria Municipal, 0800 644 3388 ou 3267 7024. Aí a pessoa pode passar o endereço do problema e qual é o problema. Não precisa se identificar, pode ser de forma anônima, né, mas o importante é que passem mais informações possíveis para a gente poder ir lá verificar qual é a situação que está acontecendo. E na Agenda Cultural, com o Márcio Gonçalves, vamos saber quais são os principais eventos que movimentam a semana. Olá, boa noite. Essa é a nossa Agenda Cultural. Na próxima terça, dia 9 de abril, tem Cineclube Sesc no Teatro Municipal. Será exibido o filme Táxi Teherã. Atrás do volante de seu táxi, Jafar cruza as ruas movimentadas de Teherã, conversando com os passageiros ao longo do trajeto. O diretor retrata a sociedade iraniana entre o riso e a emoção, abordando discussões sobre política nacional, os costumes locais e a liberdade de expressão no cinema. O evento tem início às 7h30 da noite e a entrada é franca. Os ingressos poderão ser retirados na bilheteria do teatro 1 hora antes do evento. A classificação indicativa é livre. E o Cinerama ABC Art House apresenta o seu circuito de cinema de 4 a 7 de abril. O circuito de cinema traz para a tela do Cinerama ABC Art House filmes de longa-metragem brasileiros e estrangeiros, que estão em cartaz no circuito Brasileiros de Salas de Cinema. A programação fica disponível ao público todas as semanas, de quinta-feira a domingo, em diferentes horários, com foco na projeção de filmes do circuito de arte realizados por diferentes autores, estreantes e consolidados, reconhecidos pela qualidade estética e narrativas de suas obras. Estreiam no circuito de cinema os filmes Bio e Diários de Classe. Já estão em cartaz Normandia Nua, que apresenta uma narrativa que nos faz rir de coisas sérias, o filme Eleições e o que concorreu ao Oscar, o Guerra Fria. A programação completa e os horários você confere no site arthousebc.com. O Cinerama ABC Art House fica na rua São Paulo, número 581, no bairro dos Estados. Os ingressos custam R$ 25,00 inteira ou R$ 12,50 a meia entrada. E essas são as atrações da Agenda Cultural desta semana. Aproveite e tenha uma boa noite. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigada pela audiência. Continue acompanhando a nossa programação. No Câmara Debate de hoje, que vai ao ar às 10 horas da noite, o assunto é polêmico: a retirada dos pontos de venda de milho e churros da orla da Praia Central de Balneário Camboriú. Uma ótima noite para você.